prosperam, que as famílias daqui não vão para frente, que aqui é um lugar de divórcio, de destruição, de adultério. Eu declaro isso anulado agora em nome de Jesus. Amém. Amém? Americano é um lugar de famílias saudáveis, Amém. de relacionamentos saudáveis em nome de Jesus. Amém? E Deus vai continuar falando conosco, e essa manhã está muito especial. Está algo tremendo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, versículo 6, capítulo 6, desculpa, 2 Samuel 6, versículo 9. E Deus vai falar conosco qual é a importância e a necessidade de nós trazermos a presença de Deus para dentro do nosso lar. Amém? 2 Samuel 6, 9. Ontem eu estive na cidade de Mauá ministrando um seminário que em breve nós vamos ter aqui, muito lindo, chama Mover Celular. E foi interessante porque Deus falou muito a respeito do que nós vamos falar aqui hoje. Lógico que hoje voltado para a família, mas olha só que tremendo isso. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Amém? Diz assim: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém? Nós vamos ler até aqui o texto, só para contextualizar, para a gente saber que momento foi esse da vida e da experiência do rei Davi. Olha só que interessante. A arca do Senhor, na época do rei Saul ainda, tinha sido, quando os filisteus venceram, antes do rei Saul, na transição dos juízes para os reis, tinha um juiz chamado Eli. Ele foi o último da era dos juízes. Depois Samuel assumiu como juiz, sacerdote, né, e profeta. E os filhos de Eli foram a uma guerra com os filisteus. Só que os filhos de Eli, eles eram maus aos olhos de Deus. Eles praticavam aquilo que era mal diante dos olhos de Deus. E quando eles foram diante dos filisteus, os filisteus venceram a guerra, mataram os filhos de Eli e tomaram a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança, ela ia à frente nas guerras. Ela era a presença de Deus que preparava o ambiente espiritual para que Israel vencesse as guerras. Amém? E eu sei que talvez você esteja enfrentando guerras hoje na sua vida, pois eu te digo que a presença de Deus prepara o ambiente espiritual para que você vença suas guerras. Só que ali, naquele tempo, eles estavam, aqueles que seriam os futuros juízes, aqueles que seriam o que continuariam o processo como filhos do juiz, eles eram maus diante dos olhos de Deus, e Israel perdeu aquela guerra. Israel perde aquela guerra, a arca é tomada pelos filisteus e levado para o templo do Deus dos filisteus. Olha que terrível isso. Pegar aquilo que simbolizava a presença de Deus e levar um templo pagão. Colocava ali, do Deus Dagon. É lógico que ninguém precisa proteger a presença de Deus, sim ou não? É o contrário, é ela que nos protege, né? Tanto que se você ler a história toda, o que acontece? Eles colocam a arca diante da estátua do Deus Dagon, e aí, no dia seguinte, os sacerdotes daquele templo vão lá, a estátua está caída. Aí eles pegam, levantam a estátua e vão embora. No dia seguinte, quando eles voltam, a estátua está caída, a cabeça e as mãos estão cortadas. Aí eles se desesperam, chegam para o rei e falam: manda essa arca embora, porque quem pode contra o Deus de Israel? Olha isso. Quem pode contra o Deus de Israel?
Ele nem Dagon pode. Eles percebem isso, manda embora. E a arca vai embora, só que ela não volta para Israel. Ela fica, meu Deus, caiu alguma coisa aí? Jesus da glória. Ah, estava sem copo lá. Gente, tem água aqui pro lado, agora vai ter copo também, tá? Em nome de Jesus. Aleluia. E aí depois você corta do vídeo para mim, tá? A parte que caiu. Obrigado, Sueli, obrigado. Aí, porque tá calor, hein? Não tá tão sol, mas tá abafado. E aí o que acontece? A arca volta para Israel, mas não volta para a base dela, para o arraial, para Jerusalém. A arca fica numa cidade chamada Kiriat Jearim. Ela fica lá por 20 anos, se eu não me engano. Bom, aí passa o tempo, vem o rei Saul e tal. Quando chega no tempo do rei Davi, Deus fala assim para Davi. Davi era um homem muito sensível a Deus, muito sensível à vontade de Deus. Ele era um adorador. Os adoradores, queridos, quando está tocando louvor aqui, peça para Deus antes de você chegar, é um toque que eu te dou. Peça a Deus e fala assim: Senhor, me faz entrar na tua presença durante os louvores. Porque na adoração Deus fala muito conosco. A Bíblia diz que Deus passeia, Ele habita no meio do louvor. E nessa hora, se você estiver sensível, Deus vai falar com você. Vai te dar resposta, vai te dar direção, vai te dar saída. Vai vir respostas que talvez você passou a semana inteira perguntando. É aqui que Deus vai falar. Posso ouvir um amém? Amém. E aí o que acontece? Deus fala para Davi: traga a arca de volta. Vai buscar a arca lá em Kiriat Jearim. E aí Davi vai, consulta o povo, todo mundo se alegra, eles preparam uma grande festa. Davi nessa hora ele não entende que trazer a arca era um princípio espiritual. Ele achava que era só uma festa, que era só um momento. Então ele manda fazer um carro novo de bois, bonito, lindo, preparado, coloca lá os bois, coloca a arca em cima e agora vamos trazer a arca. Só que quando Deus mandou Moisés criar a arca, porque a arca é a ideia de Deus, ele habitar naquela arca é a ideia de Deus, ele diz assim: olha, eu vou habitar nessa arca, mas essa arca não é qualquer coisa. Tanto que a forma de fazer a arca, Deus deu cada detalhe. Vai fazer de madeira de acácia, vai revestir de ouro, vai fazer argolas, vai fazer tal, vai colocar 2 querubins. Foi Deus que ditou para Moisés como a arca deveria ser feita. E aí ele diz: e não pode se carregar a arca de qualquer jeito. Só sacerdotes e levitas, ou seja, a tribo de Levi pode carregar a arca. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Deus Ele faz parte das nossas vidas, é Ele quem dita as regras. Você pode dizer amém? Você está disposto a que Deus dite as regras na sua vida? Ou você ainda vai querer continuar no controle? É Deus que dita. Ele falou: a arca é assim, se carrega assim, ponto final. Ah, mas por quê? Deus não tem que dar explicação. Mas uma coisa você tem que saber: pela fé, Ele sabe o que é melhor. Amém. Ele sabe o que é certo. Amém? Amém? Não adianta você ficar disputando com Deus. É uma ilusão, queridos, a gente ficar disputando com Deus o controle da nossa vida. Entrega de uma vez. Entrega a tua vida, entrega a tua casa, entrega a tua família às mãos de Deus. Entrega a tua empresa, entrega teu trabalho, entrega teu emprego, entrega tuas necessidades, entrega teus desafios para Deus. Ele sabe o que é melhor, Ele sabe. E Ele falou: eu quero que levitas e sacerdotes carreguem. E Davi descuidou disso. E aí diz que ele coloca a arca e eles vêm todos felizes, achando que era de Deus aquilo. E aí o que acontece? Num determinado momento, um dos bois tropica, como diz aqui, né? Tropeça. E aí, com certeza, a Bíblia não dá detalhes, a carroça deve ter dado uma balançada. Uzá, que era um dos cuidadores da arca, desde quando ela estava na casa do pai dele, estava ali do lado, usado. Meu Deus, a arca vai cair. Mete a mão na arca para segurar. Um detalhe, tá? Depois você lê esse texto. A Bíblia não diz que a arca ia cair. Vocês acham que Deus que cuida da arca ia deixar a arca cair? A arca não ia cair. O problema foi que Uzá se precipitou. Uzá se falou: meu Deus, eu preciso segurar essa arca porque ela vai cair. A Bíblia não diz. Bom, ele põe a mão na arca, você sabe a história, vem um raio, fulmina ele na hora, né? Uzá morre. Quando Uzá morre, Davi vê aquilo, fica aborrecido,
por Uzá ter morrido, porque eu acho que esse aborrecimento de Davi não é contra Deus porque matou Uzá, mas ele na hora refletiu e falou, meu Deus, meu filho, alguma coisa deu errado, não era para acontecer isso, era para ser festa, era para ser alegria, a arca voltar, a presença de Deus voltar para Jerusalém deveria ser um tipo de alegria, agora tem luto. Davi com certeza, a Bíblia diz que ele se aborrece ali diante de Deus, mas eu acredito que esse aborrecimento era com ele mesmo, falando, comi bola, fiz o que não devia fazer, e aí com temor, porque ele falou, meu Deus, se matou não vai matar o resto, eu é que não quero essa arca perto de mim, e a Bíblia diz que ele manda entregar a arca na casa de Obed-Edom. A Bíblia não é clara, mas a gente pode aqui questionar as intenções de Davi. Os edomitas eram guerreiros contra a casa de Israel, desde a época de Jacó. Edoms foi um nome dado a Esaú. Então, sempre foi inimigo da descendência de Jacó. E era um povo sem proeminência, sem herança, sem aliança. Eu acredito que Davi falou, bom, se tiver que morrer mais alguém, morre lá, que morram os edomitas, mas não morra a gente. E ele manda a arca. A pastora, já é o segundo domingo que ela ora por aqueles, e eu entendo porque ela está orando isso, porque isso é muito sério. Ela ora de novo aqui por aqueles que têm a oportunidade e desprezam a presença do Senhor. Isso é muito forte. Eu entendo que isso é um clamor que sai dos lábios dela, que é um clamor do Espírito. Do Espírito. Porque foi o que Davi fez. Davi, com medo de morrer, ele preferiu abrir mão da presença de Deus. Ele manda a arca embora. Ele fala, não quero essa arca aqui não. E a arca vai para a casa de Obed-Edom. A arca da aliança, queridos, representava a própria presença de Deus, a voz de Deus guiando o povo dela. Se você pegar lá em Êxodo 28, 25, 22, Êxodo 25, 22, diz que Deus, através da arca, no meio dos querubins, que tem dois querubins em cima da arca, no meio dos dois, Deus falaria o que ele queria à casa de Israel. Então ela representava a presença e a voz de Deus dando direção para o povo. E o que Davi estava fazendo? Abrindo mão da voz de Deus e da direção como o rei que ele precisava para governar sobre o povo. Olha como isso é sério. E às vezes na nossa casa a gente despreza a voz de Deus e a direção de Deus como sacerdotes, como líderes da nossa casa, para dar direção para a nossa família. Queridos, eu, na posição que eu tenho dentro da minha casa como sacerdote, eu não posso abrir mão da presença e da voz de Deus que vem num culto, que vem numa cela, que vem numa reunião, que vem no meu discipulado com o meu apóstolo, porque eu tenho um povo aqui junto comigo que precisa ouvir a voz e a direção de Deus dentro da minha casa. E talvez você hoje pode não ser um sacerdote, mas talvez você hoje seja aqui um representante da tua casa. Então você, se priorizar a presença de Deus, a voz de Deus, Deus vai te dar direção para dentro da tua casa. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém? A arca da aliança, em todo o tempo, ela apontava para Jesus. Todo o tempo. Tanto que depois Jeremias vai profetizar e Hebreus vai confirmar isso, em que Jesus estabelece a nova aliança em cima da antiga aliança. E aí a arca, que é a presença de Deus, que é a voz de Deus, se torna Jesus em nós. A presença de Deus e a voz de Deus falando aos nossos corações, amém? Então, quando você traz Jesus para dentro da tua casa, como Obed-Edom fez, você traz tudo o que contém nessa nova aliança. Quando você chama Jesus para dentro da tua casa, quando você fala para que o Senhor habite e governe a tua casa, você traz os benefícios que tem essa aliança. Se Jesus representa a arca, o que é que tinha dentro da arca da aliança? Tudo que tinha dentro da arca da aliança fala sobre Jesus. Tinha três coisas dentro da arca da aliança. Primeiro, as tábuas da lei, a palavra de Deus. O que João capítulo 1 diz? Que o verbo
que é Deus, se fez carne e habitou no nosso meio. Quem que era Deus se fez carne e habitou no nosso meio? Jesus, Ele é a palavra. Ele é a lei perfeita. Ele é tanto a lei quanto o cumprimento da lei nas nossas vidas. Olha que lindo isso. Então a Arca da Aliança, a primeira coisa que tinha era a palavra, queridos. Jesus é a palavra que habitou no nosso meio. A Bíblia diz, por exemplo, Salmo 119, que a palavra é luz. Quando você traz a Arca da Aliança para dentro da tua casa, representada por Jesus, o que acontece com a palavra entrando na tua casa? Ela traz luz. A luz faz o quê? A luz ilumina, desculpa a redundância, tá? Ilumina, nos faz enxergar. A luz tira tudo que é confuso. A luz, ela ilumina, ela tira as dúvidas. Quando a nossa mente é iluminada, tira as dúvidas. Você está em dúvida, vou para cá, aí vem a luz. Opa, é aqui. É isso que a luz traz. É isso que a palavra traz quando ela entra na tua casa. Queridos, sabe aquele lar que não é o seu em nome de Jesus, mas que a esposa fala uma coisa, o marido não entende, o marido fala outra coisa, a esposa não entende, parece que eles não se entendem, parece que o pai fala uma coisa, os filhos não entendem, o filho fala, o pai não entende, aí o filho fala, pai, você não está entendendo o que eu quero dizer, e aí o pai fala, não, é você que não está entendendo, e a casa é confusa, a casa não tem unidade de linguagem, parece que cada um, parece Babel, queridos. A casa parece Babel, parece que um está falando japonês, o outro está falando grego, o outro está falando português. Traduz que eu não estou entendendo. Quem já percebeu isso acontecendo? E você quer se expressar, você quer explicar e parece que ninguém entende no seio da tua família. Sabe o que está falando? Está faltando a arca. Porque a arca traz a palavra. E a palavra é luz. Assim como a palavra também é espada. Queridos, então, a palavra, a sua casa vai estar armada contra o inimigo. Quantos podem dizer amém? Amém? A tua casa armada contra o inimigo, a palavra é espada, queridos. A tua casa não vai ser mais local frágil, onde o inimigo entra e faz o que quiser, porque a espada vai estar lá, você vai estar armado. A Bíblia diz que ninguém entra na casa de um homem armado se não amarrar ele primeiro, porque ele é armado, ele defende a casa dele. É ou não é? Então a gente vai defender a nossa casa com a arma que Deus nos deu, que é a palavra de Deus. Amém? Amém? As lutas não serão mais entre os cônjuges, os pais e os filhos. A luta será correta agora, vai ser contra os inimigos espirituais. A nossa casa vai estar guardada pela palavra de Deus. A palavra também é viva, ou seja, haverá vida no lugar de morte, haverá cura no lugar de enfermidade. Eu quero dizer que quando você traz a arca de Deus para dentro da tua casa, vem a cura de Deus. Amém. Cessam as enfermidades. Glória a Deus. Cessam as enfermidades. Queridos, eu tive uns sintomas na quinta-feira depois da célula. Eu não como à noite. E aí eu falei, não sei, meu estômago está um buraco. Eu vou comer alguma coisa. Peguei 5 bolachas, água e sal e comi com manteiga. Ou seja, não comi uma carne seca com... não comi uma linguiça refogada, alguma coisa que fosse forte, gorduroso, não comi um queijo derretido, comi 5 bolachas com água, sal e manteiga. Acordei sexta-feira, mal, estranho, né, pai? Acordei estranho, acordei com mal-estar, acordei com o meu corpo, acordei mal, estranho. Só que aqui, queridos, nós decidimos que a arca do Senhor entra. Aqui nós decidimos que a cura é no lugar da enfermidade. O Rubem chegou na hora do almoço e falou, pai, o que você tem? Ele viu na minha cara. Eu não falei nada, eu não fico falando, olha gente, hoje. Não, eu estava lá lutando. Ele falou, o que o senhor tem? Eu falei, estou com mal-estar, não sei explicar, muita dor de cabeça também e tal. Ele saiu ali de trás da mesa que a gente ia almoçar, meteu a mão na minha cabeça, ousadia e repreendeu, acabou. Ontem eu estava ministrando 3 horas seguidas, num seminário. É assim que acontece, quando a gente traz a arca do Senhor para dentro de casa. Não fica aquele negócio toda hora está doente, toda hora está enfraquecido, toda hora está... Não, isso tem que sumir. Isso tem que sumir de dentro da nossa casa. E você é boca de Deus para declarar isso em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, a palavra é viva, né? Então, a primeira coisa que tinha dentro da arca, as pedras da lei, que foram escritas pela própria mão de Deus, né? Estava ali. Segunda coisa, o maná. O maná, o pão do deserto, que representa Jesus. Jesus é o quê? O pão vivo
que desceu do céu. E aí a Bíblia diz, o maná acabou, mas esse outro pão é eterno. Amém. O maná foi por um tempo, mas esse pão que supre, ele é eterno. Então, queridos, quando você traz a arca de Deus para dentro da tua casa, você sela provisão. O maná foi a provisão em tempos difíceis. É aquela provisão que vem no tempo que você, quando você olha, eles olhavam no deserto e falavam, e agora, nós vamos comer o quê? Chegaram até a murmurar. Alguns pensaram em desistir. E Moisés disse, olha, se Deus nos trouxe, Deus suprirá. E aí Deus envia o maná, envia a provisão. Quando a arca do Senhor está dentro da nossa casa, não falta a provisão. Vem a provisão, queridos. Vem a provisão em tempos difíceis. Deixa eu te falar uma coisa, provisão não vem pelo trabalho, provisão vem pela aliança. É difícil dizer amém para isso, né? Amém. Provisão não vem pelo trabalho. Porque se o Senhor não edificar a obra, em vão você trabalha. Em vão. E quantos de nós trabalhamos em vão? Corremos, nos cansamos, nos sobrecarregamos e nada. A provisão não vem pelo trabalho. Você tem um salário pelo trabalho. O trabalhador é digno de receber o seu salário. Mas provisão vem pela aliança. Porque aquele povo decidiu sair do Egito e em direção à terra prometida e fazer uma aliança com Deus, Deus mandou provisão para eles. Deus mandou, e se Deus mandasse, eles morreriam todos de fome. Eles morreriam todos de fome. Não tinha como sobreviver. Deus mandou provisão. Fique em paz, Deus vai mandar a provisão. Você tem que crer nisso. Se você é uma pessoa de aliança, se você trabalha para ter uma aliança com Deus e ter a arca dentro da sua casa, não falta provisão. A tua angústia, o teu desespero, a tua ansiedade podem impedir com que a aliança seja fiel. E aí sim falta provisão. Mas quando a gente é fiel à aliança de Deus, não falta provisão. Amém? Amém. Ó, o que está escrito aqui? Você desenvolver o dízimo para Deus é sinal de aliança com Ele e não com os homens. Quando você devolve seu dízimo para Deus, é um sinal de aliança que você tem com Deus. Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Eu vou honrar o teu nome aqui através do montante que o Senhor decidiu. Porque o montante é decidido por Deus. Deus diz trazei todos os dízimos. Ele diz trazei. Olha, não foi o homem que decidiu. Foi Deus que decidiu. E se a gente não é sensível à voz de Deus e andar em aliança, porque o dízimo prova uma aliança, prova ali todo mês você ser aliançado a Ele, isso mostra que você vai ser provisionado por Ele. Amém? É o teste de viver segundo a vontade de Deus. Como eu falei, a arca não era do jeito de Deus, tinha que carregar do jeito de Deus. Queridos, o dízimo é do jeito de Deus, não é do jeito dos homens. O dízimo não é quando está sobrando, não é quando eu tenho vontade. O dízimo está muito, 10% é muito, vou dar 5%. 10% é pouco, vou dar 50%. Não, o dízimo é 10%. A partir daí a tua generosidade nas ofertas. A Bíblia é clara em relação a isso. A partir daí é o teu desprendimento. E não é um cumprimento por religiosidade, é por aliança. É por fidelidade. E Ele prova o nosso coração. Ele prova no tempo da dificuldade, Ele prova no tempo do desafio, Ele prova, mas os que andam aliança já falou aqui, provisão. A arca é a arca da aliança. Jesus, Ele estabeleceu a nova e eterna aliança conosco. É uma aliança que nós precisamos fazer com Deus. Você quer ver a tua família resgatada ao Senhor? Você quer ver teus filhos na casa do Senhor? Você quer ver teus familiares, seu cônjuge? Você quer ver a tua vida familiar restaurada? Se hoje você está sozinho, se hoje você está sozinha, deixa eu te falar uma coisa, o caminho se chama aliança com Deus. Aliança com a presença de Deus. A presença de Deus na minha casa vai fazer toda a diferença. Então tinha a lei, tinha o maná, e qual era o terceiro objeto dentro da arca da aliança? Você sabe, vai. A vara de Arão, a vara de amendoeira, que floresceu. A vara de Arão aponta para Jesus como o sacerdote, porque era o que estabeleceu que a tribo de Levi e os descendentes de Arão seriam
a descendência sacerdotal. Depois em Hebreus diz que Jesus vem e ele é sacerdote acima deles, né? Ele é o sumo sacerdote. Jesus é o sacerdote das nossas vidas. Essa vara, queridos, representa a unção sacerdotal dentro das nossas casas. A unção sacerdotal, que é o que? A direção para a família. Queridos, uma casa sem sacerdote, ela não subsiste. Uma casa sem voz sacerdotal, em Deus, ela não subsiste. Sabe o que existe? E eu vou falar isso muito sério agora. Sabe o que existe? Um movimento feminista tão grande aí, porque não existe sacerdote dentro dos lares que governe a sua casa no amor de Deus. Não é na violência, não é na opressão, não é no xingamento, não é no bater na mesa, quem manda aqui sou eu, não é na violência porque o homem fisicamente é mais forte do que a mulher. Não, é porque foi um sacerdote que dobra o joelho diante de Deus e ora pela sua casa. E traz, como Obed-Edom, traz a arca de Deus para dentro da sua casa, recebe a arca de Deus, independente do que falaram. Com certeza, quando a arca chegou, ela falava: Obed-Edom, morreu um monte, tem gente morrendo por causa dessa arca. Ele podia falar: eu não quero isso aí também. Tira isso daqui. Eu não quero morrer. Eu não quero pagar esse preço. Não. Ele recebeu. A Bíblia diz que porque o Obed-Edom, o sacerdote daquela casa, recebeu, ele e a sua família prosperaram. Olha isso. Quando a gente recebe a arca de Deus, então essa vara de Arão representava a unção sacerdotal, representava o que? Os milagres. Sabe o que aconteceu com essa vara? Moisés não sabia qual era a família que ia ser sacerdote. Então, cada família trouxe uma vara e colocaram diante da arca. E no dia seguinte voltaram. Quando voltaram, no dia seguinte, uma vara fora da árvore, sem raiz, e em um dia ela floresceu. O que é isso? Milagre. Então a vara representa milagre. Amém. Representa a unção de milagres dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da nossa família. Quando nós trazemos a arca do Senhor, a presença de Deus através de Jesus, para dentro da nossa casa, nós trazemos a unção de milagres. Eu quero dizer que você e sua casa vão experimentar milagres abundantes, seja de cura, seja de libertação, seja de provisão, seja de restauração, seja nos relacionamentos. Eu quero declarar que a tua casa vai ser um lugar de milagres, a tua família vai ser um exemplo de viver os milagres do Senhor. Amém. Quem recebe, diga amém. Amém. E ela também representa o que? O florescer, a frutificação. Uma casa frutífera. O que Deus disse para a primeira família que Ele gerou, Adão e Eva? Ele disse: sede fecundos, sede frutíferos, multiplique, governe, encha a terra. Governem, avancem, rompam, cresçam, em nome de Jesus. Tinha um decreto sobre a família, tinha não, tem um decreto sobre a família, sobre a minha e a tua família, sobre a minha e a tua casa, de frutificação, amém, de florescer. A flor não embeleza? Quem aqui sente quando você vê uma flor no jardim florido, é igual um jardim sem flores? Não é, um jardim sem flores, o verdinho pode estar até bem cuidadinho, você fala: nossa, bem cuidado esse jardim. Mas quando está florido, você fala: que lindo esse jardim. A vara florescer é trazer a beleza de Jesus para dentro da nossa casa. E florescer em um dia. Presta atenção, eu quero liberar essa palavra sobre você, não vai demorar não. Não vai demorar. Se você decidir hoje a arca entra na minha casa, hoje a arca vai repousar na minha casa. Se você decidir isso hoje, dentro do seu coração, não é a arca, gente, não é o sim, não é o elemento, é a unção. Se você decidir hoje, não demora. Aquilo floresceu em um dia. Em um dia. Por quê? Porque para Deus um dia é como 1 ano. O tempo de Deus é diferente. Não é jeito da lâmpada, mas se Deus quiser bater palma 2 vezes, acende tudo. Acende o sol, desliga o sol. Acabou, é Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Amém. Então, queridos, trazer a arca, Jesus para dentro da
Talvez hoje você não consiga discernir. Você não consiga discernir o que está acontecendo na tua casa. Você está lá lutando, você está lá batalhando, sozinho, casal e família, e parece que não tem clareza nas coisas. Eu quero dizer que trazer a arca é trazer clareza, é trazer a luz. Jesus disse: eu sou a luz desse mundo. Eu sou a luz, eu vou iluminar, eu vou trazer clareza. Talvez sua vida hoje falte clareza para tomar decisões. Você quer tomar decisões, mas não está claro. Está confuso. Vou ou não vou? Fico ou não? Falo ou calo? Qual é o próximo passo? Ai, terrível. Terrível. Mais difícil, queridos, do que um caminho longo e tortuoso é não saber o caminho. Fala a verdade. O caminho pode ser longo e difícil. Tudo bem. Vamos lá. Jesus, renova as forças aí, vai ter que tirar aquelas pedras do caminho, vai ter que subir aquela montanha, tal, mas você sabe o caminho. E agora, quando você chega aqui, falei agora. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Deus quer iluminar teu caminho. Amém. Glória a Deus. Deus quer iluminar, mas você precisa trazer a arca para dentro da tua casa. Né? Por que muitos cristãos e suas famílias não vivem esse mover de revelação, de provisão e de milagres? Presta atenção agora. Porque não assumem o compromisso de ter a arca de Deus em suas casas. Pois a arca não aceita o jeito dos homens. Sabe por que muitos cristãos não vivem o cristianismo? Porque o cristianismo não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Então não vive. Então não vive. Não consegue. Por quê? Porque a arca não vai dar para colocar no carro de bois. Tem que trazer no ombro. Eu te pergunto, o que é mais pesado? Pôr no carro de bois ou trazer no ombro? Trazer no ombro. A gente não quer. A gente quer o carro de bois. É mais fácil. Mesmo que o carro seja novinho, bonito, adornado, mesmo que os bois sejam os mais fortes, eles podem tropeçar. Quantos estão entendendo? Então as pessoas não querem. As pessoas, verdadeiramente, a gente fica aqui. Não você está, porque você está aqui. Mas eu vejo muitas vezes pessoas falando amém, 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 mas no fundo não quer. Porque é compromisso. E é desafiador. Só que Davi abriu mão do compromisso. Porque não quis carregar a arca do jeito certo. Obed-edom recebeu e aceitou o compromisso. Teve diferença. Lembre-se que Uzá morreu por fazer do jeito errado. As pessoas querem enquadrar Deus nos seus objetivos pessoais, na sua forma pessoal de ser. E desculpa, Deus nunca vai se sujeitar a isso. Não adianta. Deus é Deus. Nós precisamos nos sujeitar a Ele. Nós precisamos andar da forma dele. Davi não quis assumir a responsabilidade de caminhar com Deus. Teve medo de se comprometer, de qual seria o resultado, do que as pessoas iriam dizer dele, e mandou a presença de Deus embora. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Davi, que era o homem conhecido como segundo homem, segundo o coração de Deus, um adorador. Nessa hora ele teve medo de se comprometer, medo de levar aliança com ele. Por quê? Porque podemos perguntar, mas por que Uzá morreu? Porque, e às vezes a gente tem medo de se comprometer com a igreja. Não quer nem que as pessoas saibam que a gente está indo tanto assim na igreja. Ou a gente só vai de vez em quando para uns encargos de consciência, mas não vou nem... As pessoas não precisam nem saber que eu sou cristão. Por quê? Medo de se comprometer. Medo de abrir a verdade do que vive e do que acredita. Porque no fundo não acredita. E a gente está vendo muito disso hoje, infelizmente. Infelizmente, porque no fundo não acredita. Que se acreditasse, aquilo que acredita é igual ao vendedor. Eu nunca fui da área de vendas, mas uma coisa sempre foi muito clara para mim. O vendedor só vende se ele acredita no produto que ele vende. Se ele não estiver convencido, ele não convence nem os outros. É ou não é? Contrata um vendedor que não acredita no teu produto. Ele vai vender para ninguém. Na primeira questão, não, esse aqui, o meu produto é o melhor. Ah, mas tem outros. Mas pode confiar, é o melhor. Eu acredito no meu produto. Você não precisa nem falar muito. A postura de quem acredita é, Jesus é igual, não é um produto. Ok? Mas a convicção é a mesma. Não precisa muito, as pessoas não precisam, você é cristão? Não, as pessoas veem que você é cristão.
Pedro, você fala igual Jesus, você só pode ser discípulo dele. Eu não. Pedro não quis se comprometer. Ficou com medo. Olha o que o medo faz. O medo fez Davi não se comprometer, o medo fez Pedro não se comprometer. Homens de Deus. Então até homens de Deus, mulheres de Deus como nós, podemos cair na armadilha de não se comprometer e não trazer a arca da aliança para dentro da nossa casa. Verdade. Mas Obed-Edom, que Edom, a palavra Edom quer dizer sem herança e simples, mas não simples na questão de humildade, simples na questão de pobreza. Edom era um povo destinado à pobreza. Eles não tinham herança, era um povo sem herança. Esaú ficou sem herança, lembra? Que toda herança foi para Jacó e Esaú só ficou com a maldição, tem que malhar na terra para plantar, tem que guerrear contra inimigos a vida inteira. Ele só ficou com maldição. Era Edom. Olha isso, era um povo sem herança, era um povo amaldiçoado. Só que um edomita abriu a casa dele e falou: eu quero a arca da aliança dentro da minha casa, pode deixar aqui. Ó, Davi mandou entregar aqui, pode deixar aqui. O que aconteceu? Ele assumiu o compromisso e toda a sua casa prosperou. Posso ouvir um amém? Amém. Toda a casa de Obed-Edom prosperou. A arca ficou 90 dias lá, a Bíblia diz. 90 dias, queridos, não foi em 20 anos. Ficou em 20 anos em Kiriat Jearim. E nós não ouvimos que a casa de Aminadab, como chamava o pai de Uzá? Não fugiu agora. Bom, a família de Uzá. Não fala que a família de Uzá prosperou. Não diz. Não diz que em Kiriat Jearim aconteceu alguma coisa milagrosa. Não diz. Ficou 20 anos lá. Em 90 dias, com quem assumiu o compromisso, mudou a história. Mudou a história em 90 dias. Se você pegar em número de semanas, são 12 semanas, para a gente ficar na visão dos 12. Amém? São 12 semanas. Em 12 semanas Deus pode mudar a história de alguém que era sem herança, de alguém que era destinado à maldição e à pobreza, e a casa dele prosperar e mudar a vida, a família, os relacionamentos, a base. Amém. Em 90 dias mudou tudo. 90 dias. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que é muito tremendo isso. Eu fui até perguntar para a Rosângela para confirmar isso no testemunho dela. Quem conhece o testemunho da minha esposa, rapidamente, para a gente encerrar aqui, ela chegou para Jesus. Não, pode ficar, mãe, pode ficar, fica aqui. Nós vamos, obrigado. Ele ia lá colocar o louvor, mas não precisa, fica aqui, porque eu quero falar com todos. A Rosângela chegou desprezada, com um filho, um bebê pequeno, abandonada pelos pais. Lógico, ela não era vítima, tinha consequências dos atos dela. Mas Deus, ele não olha para isso, Deus olha para salvar o nosso coração. Mas ela chegou desprezada pelo pai do filho dela, pela família dela, chegou sozinha, chegou endividada, muito endividada, tendo que sustentar um filho agora sozinha, tendo que carregar um filho no colo, tendo que viver uma nova etapa na vida dela sem ninguém. Aí ela entrou em depressão, você conhece também o testemunho. O psicólogo não teve mais o que fazer, falou: não, vou te mandar para um psiquiatra, você precisa de remédio. E ela desesperou a tal ponto de procurar um colega de trabalho, que ela sabia que ia na igreja, que era meu irmão. E ela disse assim para ele: Denis, eu não aguento mais, o que eu faço? Olha isso, eu lembrei, aí eu falei: Rô, me refresca a memória. Eu lembrei, mas eu quis ouvir dela. Eu falei assim: como foi que meu irmão respondeu para você? Meu irmão chegou para mim e falou assim: Rosângela, se você vier para a igreja comigo, olha isso, e fizer e obedecer tudo o que eu te falar, tu vai ter que obedecer tudo. Eu vou falar para você ir para a cela, você vai para a cela. Eu vou falar para você ir para o culto, você vem para o culto. Eu vou falar para você se batizar, você se batiza. Eu vou falar para você ir para o encontro, você vai para o encontro. Se você fizer tudo isso, em 3 meses, 90 dias, 12 semanas, Deus não mudar a tua história. Meu irmão disse assim: eu rasgo a minha Bíblia e vou com você para onde você quiser ir. Eu saio da igreja. Ele não
falou isso de uma forma soberba, arrogante. Pelo contrário, ele falou de uma voz profética. Não é para todo mundo que a gente vai falar isso, mas tem momentos que Deus vai mandar falar isso. Meu irmão tinha convicção do Deus que ele servia e do nível de libertação e cura que ela precisava. Ela tinha 2 caminhos, 3 na verdade: dizer não, não quero. Ela é livre para isso, sim ou não? Sim. E Deus ia obrigar? Ela podia trilhar o segundo caminho, dizer conta comigo, e no primeiro dia furar, sim ou não? Sim. Ou ela podia trilhar o terceiro caminho e dizer eu vou obedecer, eu vou crer. E graças a Deus ela escolheu o terceiro. Em 90 dias ela não faltou em um culto, ela não faltou em uma célula, ela foi batizada, ela foi para o encontro. Em 3 meses ela não era mais a mesma pessoa. Tudo estava resolvido? Não, mas por dentro tudo tinha mudado. Amém. E se mudou por dentro, muda por fora. Amém. Eu tenho uma sugestão aqui para você nessa manhã. Eu não vou rasgar minha Bíblia nem sair da igreja, tá? Porque isso foi para ela naquele momento. Foi uma palavra específica para ela. Mas se fez em Obed-Edom, se fez em Rosângela, hoje Rosângela Trotti, na época Rosângela Guimarães, por que não pode fazer na tua casa? Por que não pode fazer na tua vida? Mas nós não vamos colher se não plantar. Obed-Edom assumiu um compromisso e uma aliança. Rosângela assumiu um compromisso e uma aliança. Decida hoje assumir um compromisso com Deus, fazendo o que tiver que ser feito, participando de tudo, se envolvendo mesmo, mergulhando mesmo, falando eu não vou mais fazer do meu jeito. O meu jeito é eu gosto do culto, mas não gosto da célula. O meu jeito é eu gosto da célula, mas não gosto do culto. O meu jeito é eu vou quando eu estou feliz, eu vou quando eu estou triste. Não, não é o teu jeito. O teu jeito vai te levar a lugar nenhum. Me desculpa falar isso. O teu jeito te levou onde você chegou. Essa é a verdade. O meu jeito me levou onde eu cheguei um dia. Graças a Deus, Deus me resgatou. O jeito da Rosângela levou ela onde ela chegou, que eu acabei de contar. Mas graças a Deus, Deus a resgatou. Não é do nosso jeito. A arca de Deus não se carrega do nosso jeito. A arca de Deus tem o jeito de Deus. Sabe o que aconteceu? Depois você lê 2 Samuel capítulo 5, sabe o que aconteceu com os filisteus por carregarem a arca quando não eram homens de aliança? Foram atacados de hemorroida. A Bíblia diz. Em algumas outras traduções, pestes e tumores. Mas a tradução do hebraico é hemorroida. Todos que carregaram a arca como deveriam. Mas você é um homem de aliança, você é uma mulher de aliança. Traz a arca. Traz a arca para presente, para a tua casa. Traz a arca para o teu coração. Fala, Senhor, 90 dias agora, respondendo, ouvindo a tua voz, vivendo como o Senhor quer, não como eu quero. Para ver se não muda tudo. Para ver se vai ser só uma história antiga da Bíblia, na vida de Obed-Edom, ou um testemunho sem querer, na vida da Rosângela. Você acha que as coisas de Deus são sem querer? Você acha que as coisas de Deus são privilégio de um e não de outro? Não. As coisas de Deus são resultados para quem assume o compromisso. Assume o compromisso da tua casa ser um lugar da presença de Deus. Da presença de Deus. Senhor, entra na minha casa e governa a minha casa do seu jeito. E caminhar mesmo, estar onde Deus quer que você esteja. Está doente? Aqui é o lugar da cura. Está cansado? Aqui é o lugar do renovo. Está sem dinheiro? Aqui é o lugar da provisão. Está com medo? Aqui é o lugar da fé. Está depressivo? Aqui é o lugar da restauração. Aqui é o lugar. É isso que Deus disse para Davi, através do testemunho de Obed-Edom. Quando ele viu o que aconteceu com Obed-Edom, aquele homem que estava com medo, aquele homem que estava se distanciando de Deus, e ia começar, presta atenção, um reinado sem Deus. Sabe o que ia ser o reinado de Davi? O pior reinado que existiu em Israel. Mas quando ele viu o testemunho, ele falou assim, opa,
Olha o que a arca fez na casa de um pagão, na casa de um sem herança. Vamos trazer a arca para o Senhor. Sabe o que vai acontecer em 90 dias? A tua história vai mudar. E sabe o que vai acontecer em 90 dias? As pessoas vão falar assim: eu preciso dessa arca na minha casa. Eu preciso dessa presença na minha casa. Eu preciso de Jesus no meu coração. As vidas vão ver o teu testemunho. E aqueles que estavam se distanciando de Deus, porque viram a tua mudança. E não é mudança de prosperar, ganhar dinheiro, só isso é de menos, gente. Está falando da tua mudança, a tua linguagem. Você vai parar de ter aquela linguagem pessimista, maligna, opressora na vida das pessoas, aquela linguagem de xingamento. Você vai ter uma linguagem santa. Eles vão ver a tua mudança de irado, vai se tornar uma pessoa calma, uma pessoa centrada, de ansioso, vai se tornar uma pessoa calma, paciente. É essa mudança, é esse testemunho que as pessoas vão falar. É isso aí. Porque a Rosângela não pagou todas as dívidas em 90 dias. A Rosângela não casou em 90 dias. Ué, então que mudança é essa? Aqui. Foi isso que mudou. E ela não quis mais sair da presença de Deus. Amém? Quantos querem viver isso? Amém. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida agora. Mas o compromisso, eu posso orar por você. Mas o compromisso eu não posso assumir no teu lugar. Eu posso orar por você, mas a aliança quem tem que fazer é você. Eu posso orar por você, mas carregar a arca para dentro da tua casa, abrir o coração para que Jesus entre, dizer: Senhor, eu quero viver de acordo com a tua vontade, não mais com a minha. É só você que pode fazer. E eu sei que se você decidir por isso, a história de Obed-Edom e de tantos outros vai se repetir na tua casa também. Em nome de Jesus. Ah, Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Eu sei que foi o Senhor que falou conosco. Não foi a palavra que eu preparei, Senhor, mas foi a unção que o Senhor derramou nesse lugar, que já fez toda a diferença. Eu quero pedir perdão, Pai, por todas as vezes que, como Davi, nós fugimos do compromisso, nós fugimos da aliança, nós fugimos da responsabilidade, e nós e as nossas casas sofrem as consequências disso. Mas quero te agradecer por aqueles, Pai, que têm permanecido fiéis, por aqueles, Pai, que como Obed-Edom não temem assumir o compromisso e veem a sua vida e a sua casa completamente transformada. Estamos no tempo de uma transformação da nossa casa, de uma mudança da nossa família, e isso não depende de nós, porque maior é o Senhor. Se o Senhor não colocar a mão, todo o nosso esforço é vão. Mas, Pai, se há um esforço, nós nos esforçaremos em sermos obedientes. Nós nos esforçaremos em sermos aliançados. Nós nos esforçaremos em andarmos em compromisso. Em nome de Jesus. Pai, que possamos consultar o Senhor e perguntar todos os dias o que o Senhor quer de nós. E naquilo que o Senhor falar ao nosso coração, nós sejamos fiéis, constantes, comprometidos, aliançados pela fé, ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que o nosso ouvido não ouça, ainda que não alcance o nosso coração, nós cremos que o Senhor tem algo preparado, amém, que vai além do que sozinhos podemos conquistar. Eu quero abençoar cada família aqui agora, cada família representada nesse lugar, cada sacerdote, cada sacerdotisa, cada homem, cada mulher, cada filho, cada irmão, cada familiar. Eu quero declarar sobre os lares aqui agora a presença de Yeshua, a presença da Arca da Aliança, da pessoa de Jesus Cristo, a palavra, a provisão e o sacerdócio, a lei não como um cumprimento, mas a lei como um guia,
A provisão não como o nosso ego, o nosso desejo de enriquecimento, mas como, Senhor, a confiança de que Tu és um Deus que não deixa faltar nada. E o sacerdócio, Pai, não como uma ordem, uma autoridade, um autoritarismo, uma liderança, mas como, Pai, um caminho da direção divina nas nossas vidas. Eu abençoo agora as famílias e declaro a presença do Senhor entrando em cada lar, ocupando cada espaço, guiando cada decisão. Eu declaro as famílias aqui, Pai, e as famílias que virão para essa igreja ainda nesse mês, porque o nosso testemunho gerará resultados nos próximos 90 dias, em que ninguém poderá negar que a boa mão do Senhor agiu ao nosso favor, em nome do Senhor Jesus. Por tudo isso te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. E amém. Todos podem